Esse tema eu gosto bastante aí falando de planejamento urbano. As grandes cidades brasileiras têm... O Brasil tem um problema de déficit habitacional e as capitais, sobretudo, por causa da quantidade de pessoas, né, que se mudaram para elas em busca de oportunidade. E aí nós vamos ter dois caminhos principais. Um deles é o dentro da economia de mercado. Então existe uma oferta e demanda, existem pessoas que querem comprar um apartamento, que querem comprar uma casa, né, e existem pessoas que querem produzir apartamentos, prédios e casas para atender essa demanda. Então, essa é o pessoal que está na economia de mercado, que tem alguma condição de pagar. Depois eu vou entrar no segundo ponto, que é, por exemplo, que seria o faixa 0, o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é quem ganha muito pouco. Mas existe boa parte da economia imobiliária que está dentro, né, da economia de mercado. Você precisa de leis que permitam, e foi parte do que a gente debateu aqui hoje, que essa oferta possa ser criada. Então, se eu tenho uma demanda por 5 mil apartamentos, então se mudaram aqui para São Paulo, né, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, essas 50 mil pessoas, 100 mil pessoas precisam de apartamentos. Se ninguém está saindo do apartamento que está ou da casa que está, esses apartamentos não existem, portanto, precisam ser construídos. Né? E aí, o que com o incorporador, o cara que constrói, vai fazer? Ele vai procurar um terreno e ele vai lá tentar construir. E aí ele olha a lei, ele fala, eu vou comprar esse terreno, eu só posso fazer 6 andares. E aí, dentro desses 6 andares, eu faço cada um... Plano diretor. Plano diretor. Eu vou fazer... Que é o plano diretor da cidade, né? A regra de toda a cidade. Aí você vai ter metragem. Cada um só pode ter, no mínimo, 30 metros quadrados. Você vai fazer uma conta lá e vai dar um número matemático de quantas unidades você pode fazer. Não tem como diminuir, porque a construção ela é feita com regras que te dão um resultado final daquelas unidades. E aí, se você tem uma regra que é muito ruim, 4 andares, 5 andares, 6 andares, a unidade mínima é de 40 metros quadrados, o prédio tem que dar recuo do lado, recuo da frente, afastar, tudo isso você vai diminuindo. O que entregar 500 apartamentos, entrega 400, entrega 300, entrega 200, né? Ele vai piorando. E aí, com uma questão de oferta e demanda, esse apartamento vai ficar mais caro. E aí você tem um déficit habitacional, porque essas pessoas gostariam de comprar esse apartamento, mas ele ficou mais caro por causa da legislação. Então, se você tiver boas regras, né, que incentivem a construção e em larga escala vão reduzir o custo, né, habitacional, você resolve parte do déficit, né, habitacional. O outro lado, claro, a gente vai falar de realidade brasileira, o que seria o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que são pessoas que não têm condição de pagar, não tem renda mínima para aquilo. E aí, se você não fizer alguma coisa, essa pessoa vai favelizar. Ela vai buscar algum terreno, algum lugar que tem, né, para fazer a sua casinha, porque ela precisa morar. É a realidade posta. Né? E aí, na minha opinião, o Estado tem um papel, e a gente pode debater. O Tarcísio agora está falando de parceria público-privada na área da habitação. Né? Tem vários modelos com relação a isso. Mas o Estado tem um papel na habitação nessa faixa. Então, deixar a parte de mercado competitiva, produção de larga escala para atender essa demanda, né? E para quem não tem condição de pagamento, o Estado, na minha opinião, via parceria público-privada, modelos que incentivem. Eu, inclusive, tenho muita crítica, Elias, ao Minha Casa Minha Vida, nem tanto pela ideia de atingir o faixa 1. E sabe que a maior parte do orçamento do Minha Casa Minha Vida vai, na verdade, para o faixa 3 e para o faixa 2. O governo evita o faixa 1 porque ele é muito difícil de ser operacionalizado. Né? E o outro lado, urbanístico, aí nem tanto financeiro, o Minha Casa Minha Vida, você vai pegar, né, Rio de Janeiro, como Minha Casa Minha Vida, né, acabou sendo construído. Vamos pegar um bairro distante do centro da cidade, Paciência, parte de Bangu. Vamos pegar bairros que estão distantes da maior parte do emprego, estou falando distante, né? Rio de Janeiro um só, mas estão distantes da maior parte dos empregos que estão no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu não vou conhecer, talvez fosse uma comparação Zona Sul de São Paulo, né? Acho que é a parte mais distante de chegar. Né? E lá eu vou construir Minha Casa Minha Vida, que não está conectado a trem, que não está conectado a metrô, que não passa ônibus, que o posto de saúde mais perto está a 2 km e ainda nem chegou à escola. Isso não é programa habitacional, isso não é programa de planejamento urbano. Isso é programa financeiro que, na verdade, acabou criando grandes conglomerados. MRV é uma que se beneficiou muito disso. Algumas construtoras cresceram muito, muito no Brasil, né, com base nesse modelo, que eu sou muito crítico. Política habitacional tem que entregar, não é entregar só o apartamento. Você está no apartamento, no meio, né, do nada, na casa do chapéu, não é uma política habitacional. É melhor do que estar no barraco? Pode até ser, mas a gente tem que fazer uma política habitacional integrada a transporte, integrada aos serviços existentes e integrada ao emprego. Né? E, infelizmente, agora no centro do Rio, e aí, né, eu acabei falando um pouco desse assunto que eu adoro. Eu estava na comissão de revisão do plano diretor agora do Rio de Janeiro. A gente pegou os bairros mais próximos ao centro do Rio, né? No caso do Rio, Benfica, São Cristóvão, bairros históricos que já foram industriais, e nós falamos,
vamos incentivar a construção aqui, com potenciais generosos, vamos atrair para cá, porque a pessoa está a 5 estações de trem do centro do Rio, tá a 3 estações de metrô do centro do Rio, tá a meia hora, no máximo 40 minutos de ônibus do centro do Rio, né, onde estão os empregos. Na minha opinião, é assim que a gente enfrenta o déficit habitacional. Agora tem uma pergunta para os dois. Aproveita que são as últimas perguntas aí, hein? Fechou. Uma para cada um. Aí tem uma para os dois aqui, que é o seguinte. O Samuel Cunha tá falando aqui, ó. Quem tem mais liberdade? O cidadão chinês ou o cidadão americano? Explique por quê. Eita, agora é mais um podcast só para isso, né? E aí, Elias? Já deve ter ouvido muito isso. Não, uma das características das cidades chinesas é que você não tem polícia na rua, não tem bandido na rua, não tem cracudo na rua, tem metrô pra tudo quanto é lado. Não tem morador de rua lá? Em alguma cidade você chegou a ver? Umas 150 vezes menor que qualquer país ocidental. Mas tem. Até por conta dessa coisa que ele falou aí, da questão do controle da migração interna. E porque na China, o chamado exército industrial de reserva, que o Marx fala, que as pessoas que vão para cidades e acabam morando em favela, e ela é um exército industrial de reserva para a indústria, para baratear a mão de obra. Na China ela tá no vilarejo, né? Porque a terra ela é pública e a terra é concedida para uma família, né? Então você não tem emprego na cidade, tem um pedaço de terra no campo, né? Entendi. Então isso torna a vida nas cidades chinesas algo altamente... uma delícia morar na China, né? Nesse aspecto. Qualquer cidade grande chinesa, qualquer capital de província, qualquer lugar na China. Eu prefiro... Eu por exemplo, nem se compara com viver numa cidade chinesa com uma cidade europeia ou americana, ou seja, em que é polícia, bandido, crack, racismo, sabe? Isso aí, tudo isso junto e misturado, né? Forma esse ocaso da civilização ocidental, do qual eu não faço parte. Eu sou sul global, eu não sou ocidental, né? Ao contrário do meu amigo Pedro aqui, que se coloca como ocidental, sem sacanagem nenhuma, tá? Mas claro, fala com muito orgulho. Meu. Não, eu não tenho orgulho de ser tenho orgulho de ser sul global, né, de ser latino-americano, brasileiro e membro de uma comunidade internacional. Latino-americano, brasileiro e fazemos parte da civilização ocidental. Você faz, Pedro. Você faz, eu não faço. Eu sou global. E corintiano, que isso é o fundamento máximo da nossa vida. Maloqueiro e sofredor. Então, era pros dois, respondeu? Né? Vai lá, Pedro, vai lá. É você. Respondeu assim rápido mesmo? Achei que... Cara, o tempo, né, cara? Você tá aí apressando a parada, né? Eu não, é que dão 3 horas. Eu por tá, mim, vamos acabar. 3 horas, Vocês estão com pressa? Não, cara, eu vou pegar um ônibus pro Rio de Janeiro e amanhã eu tenho que estar... Eu vou ser curto nessa também, porque eu acho que, de certa forma, ao longo do debate, nós tangenciamos esse assunto. Né? Não é um assunto 100% novo. Na minha opinião, claro, né? Numa cidade americana, nos Estados Unidos, você vai ter uma liberdade maior. E a gente pode argumentar que a liberdade traz problemas. Que a liberdade, ela traz bônus e ônus. Eu posso mudar para uma cidade que, na China, eu vou ter uma limitação ali quase que de castas, porque eu tenho... Né, você é rural, você é urbano, você é cidade Tier 1, cidade Tier 2. Isso, de certa forma, claro, ele vai controlar o processo de urbanização. Mas aquela pessoa fica em regiões que ela provavelmente não gostaria de ficar, senão não precisaria haver controle. Então ela não quer aquela região. Nos Estados Unidos você vai ter liberdade. Tem uma cidade desenvolvendo, você vai lá e se muda para aquela cidade. E tem uma cidade que está indo mal, você pode sair dela. Existe uma liberdade de fluxo migratório, ou seja, das pessoas trocarem de estados nos Estados Unidos, muito grande. E o interior americano, já que as grandes cidades têm, e obviamente têm os seus problemas, né, mas o interior americano também é incrível de poder de compra. São cidades super funcionais, tanto que, para onde há maior fluxo migratório hoje no mundo? É claro que a China também tem políticas de restrição à imigração internacional. Mas se os Estados Unidos fosse tão ruim de qualidade de vida, a gente não teria tantas pessoas de tantos países. E aí a gente vai falar de América Latina, né, de própria Europa, de África, né, de alguns países asiáticos, vários países asiáticos, que querem se mudar para os Estados Unidos. É perfeito? Longe disso, não é perfeito. Agora, existe ali uma qualidade de vida, um poder de compra, que atrai pessoas do mundo inteiro.